todos? Amém! Maravilha. Motivo de alegria estar junto com os irmãos aqui nessa tarde para falar um pouco da palavra de Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém! A palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Pode tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Nós sabemos nessa tarde que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está aqui no nosso meio, independente se você está ligado, calado com o Senhor, Ele se faz presente em nosso meio. Porque a palavra dele diz que aonde reúne 2 ou 3, no nome dele, ele se faz presente. Por isso que nessa tarde ele vai te abençoar, porque Deus, ele não dispensa ninguém com as suas mãos vazias. A sua vida de buscar ao Senhor, independente de que você colocou um propósito no teu coração, podes crer que tu não vai sair daqui da mesma maneira que tu entrou. Algo está acontecendo no reino espiritual a favor da tua vida, a favor da tua família, a favor da tua alma, a favor da tua parentela. O Senhor está trabalhando para cada um de nós. Por isso nós lemos esse texto quando Paulo, ele disse que na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele foi traído no primeiro dia da Páscoa, a qual seria realizada, e ali ele ia dar a última santa ceia junto com seus discípulos, e o Senhor, por revelação do Pai, ele disse que no meio dele tinha um que ia trair ele, que ia entregar a ele nas mãos dos maus feitores. E os discípulos ficaram um perguntando ao outro, perguntando a Jesus se o traidor era ele, se era ele que ia trair. E quando chega em Judas Iscariote, o Senhor olha para ele e Judas diz: Sou eu, Senhor, que vou te trair. E o Senhor Jesus disse: Tu o disseste. Então ele saiu para fazer aquilo que Satanás, o inimigo, colocou no coração dele para atrair ao Senhor. E ali Jesus, ele participou da Santa Ceia com seu discípulo e deu algumas palavras e disse: Nesta noite, nesse dia, todos vocês vão se escandalizar em mim. E os discípulos, todos eles, principalmente Pedro, disse: Senhor, jamais irei me escandalizar do Senhor. Se for preciso, até mesmo entregarei a minha vida à morte por causa do Senhor. Eu não vou negar a ti. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu está dizendo que não vai me negar, tu está dizendo que não vai fazer isso, mas eu quero te dizer uma coisa: antes que o galo venha cantar,
3 vezes você vai me negar. Não vou, Senhor, tu vai me negar. E se passaram dali, o Senhor se retirou para os montes das oliveiras, lá no Getsemane, chamado Prensa de Azeite, aonde Jesus costumava sempre ali orar, buscar a face do Pai, aonde ele costumava se retirar para estar a só, porque quando Jesus estava embaixo, durante o dia, a multidão oprimia o Senhor, buscando as coisas que precisava e necessitava naquele momento. Mas aquele dia, que era um dos últimos dias que Jesus estava findando ali junto com o seu discípulo, e quando ele leva o seu discípulo, ele diz: ficai aqui, que eu vou além ali orar. E os discípulos ficaram, onde o Senhor mandou, e Jesus se retirou para orar. E quando Jesus ele ora, ele usa as palavras e diz: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade tem que se prevalecer. Foi para isso que eu vim, Senhor, para que cumpra a tua vontade. Passa de mim esse cálice, porque naquele momento ali, meu irmão, de repente você deve estar se lamentando do sofrimento, de repente você deve estar se lamentando da provação que tu está passando, da peleja que tu está enfrentando, mas naquele momento ali, Jesus estava angustiado, Jesus ali estava atribulado, porque ele sabia que era a hora de ele ser entregue às mãos dos pecadores. Ele sabia que ele ia passar um grande sofrimento, e quando ele fala: não seja feita a minha vontade, a vontade de Jesus naquele momento era retroceder, era voltar atrás, mas ele disse: eu não posso voltar atrás, porque tem um povo que eu preciso salvar, porque tem um povo que não me viram, mas vão crer em mim. E ali o Senhor estava orando, orou a primeira vez, orou a segunda vez, e o discípulo estava ali adormecido, e ele volta e desperta o seu discípulo e diz: será que vós não pode velar comigo pelo menos uma hora? Vigiais e orais, para que não entreis em tentação. Na verdade a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E Jesus voltou a terceira vez na madrugada a orar, e com as mesmas palavras ele dizia: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade que tem que prevalecer. De repente você veio aqui nessa tarde achando que a tua vontade tem que prevalecer diante de Deus, mas eu vim te dizer nesta tarde que é a vontade dele que tem que prevalecer na minha e na tua vida. Temos que entender isso na nossa caminhada. E quando Jesus ele termina de orar a terceira vez, chega o traidor, a qual ele tinha combinado que quando ele chegasse perto de Jesus, ele beijaria o Senhor no rosto. E quando o traidor chega, o Judas Iscariote, ele cumprimenta o Senhor e beija o Senhor no seu rosto. Olha que coisa linda, irmão. O traidor, Jesus olha para ele e diz: amigo, com um beijo me traíste. Aleluia. De repente, você deve estar pedindo a Deus algo, mas você não consegue perdoar aquele que tem te maltratado, perdoar aquele que tem te traído. De repente você quer algo de Deus, mas você não consegue ter a característica de amar o seu próprio inimigo. Sabe que Jesus ele falou em Marcos capítulo 11, verso 24, 25? Ele disse o seguinte: quando estiveres orando, se lembrares se tem algo contra alguém, perdoai,
Porque se não perdoar, também o vosso Pai não perdoará a sua ofensa. Ou seja, o Espírito Santo, automaticamente, quando nós estamos orando e lembramos de uma pessoa que nos pisou, nos maltratou, falou mal da gente, caluniou, blasfemou, mentiu contra a gente, nos feriu, automaticamente o Espírito Santo lembra. E aí, naquele momento, você tem que perdoar aquela pessoa. Sabe para quê? Se nós não perdoarmos, o Senhor não vai perdoar as nossas ofensas. Isso aqui é muito sério. Isso aqui coloca a salvação em risco. Se nós não conseguirmos perdoar, o Senhor também não pode nos perdoar. Aleluia. Mas o Senhor, Ele foi ali pego pelos malfeitores. No Evangelho de João nós vamos encontrar que o Senhor pergunta: quem é que vocês vieram buscar? Vieram buscar Jesus Cristo. E Jesus disse: sou eu. Quando Jesus disse sou eu, todos os homens afastaram e caíram por terra. Jesus tinha uma chance de fugir, mas ele não poderia fugir. Ele tinha que se entregar, porque ele veio para isso. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que sofreu, aquele que padeceu para te dar a salvação da vida eterna, ele está te mostrando o seguinte: o que você está passando, isso aí não é nada diante do que o Senhor passou. Aleluia. Aleluia. Sabe para quê? Porque se nós vamos olhar pela situação que nós estamos vivendo, nesse mundo de horror, nós vamos passar a ser murmuradores, reclamadores, insatisfeitos com aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Você tem que parar e olhar que Deus, através de Jesus, foi com as suas mãos fortes e poderosas e arrancou a gente da mão do adversário, tirou a gente das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Você tem que olhar e ver que o que Deus tinha de fazer por mim e por você, Ele já fez, entregando o seu único filho para morrer, para ser condenado, para nos dar a salvação da vida eterna. Mas pastor, e as bênçãos e os milagres de Deus na minha vida e as minhas vitórias? Esse lado é lado particular teu. Você tem que conquistar diante de Deus. Se você quiser algo além daquilo que o Senhor já fez por mim e por você, nós devemos conquistar ao Senhor como? Agradando a Deus. A palavra dele diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você tem agradado a Deus na tua caminhada? Você tem agradado ao Senhor? Por quê, irmão? Paulo vai dizer aqui: se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Quando você chega para um profissional e diz assim: você é um bom profissional, ele vai julgar e ele vai dizer: claro que eu sou um bom profissional, pode dar o serviço. Mas você só vai ver se ele é bom profissional depois que ele fizer o serviço. Glória a Deus. De repente você está julgando assim mesmo, dizendo: não, eu tenho agradado a Deus, eu tenho sim, eu tenho ido para a igreja, eu tenho orado, eu tenho tentado obedecer, aleluia, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Mas quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, nós não temos feito nada para agradar ao Senhor. E quando nós viemos para a presença dele,
queremos receber o melhor dele, não é assim? Queremos o melhor no Senhor. Queremos que as coisas venham a se antecipar na nossa vida. Nós oramos hoje, mas queremos que Deus faz ontem. Mas a Eclesiastes vai dizer que há um tempo debaixo desse céu. Há um tempo para tudo. O tempo de Deus te abençoar. O tempo de Deus te dar vitória. Eu quero ser profeta na tua vida nesta tarde. Pode ser hoje. Você pode levantar a mão aí, meu irmão? Aleluia. Você pode abrir a tua boca santa e dar glória para Ele? A tua vitória pode ser hoje. O teu milagre pode acontecer hoje. Mas se você abrir o teu coração para ouvir esta poderosa palavra. Quando os malfeitores chegaram, olharam, Jesus disse: já não disse que sou eu? Deixar eles ir. Nem a mim que vocês querem? E naquele momento, preste atenção, começa uma via dolorosa na vida de Jesus que está aqui no nosso meio. Começa uma via dolorosa. Começa a se cumprir o profeta Isaías 53, como ovelha muda perante os seus cosquilhadores. Foi levado o matadouro e não abriu a sua boca. Sabe para quê? Para te dar essa vida. Não é essa vida aqui na terra, não, meu irmão. Ele quer te dar a vida eterna. Você tem noção do que é eternidade? Um presbítero foi na minha casa ontem, passou mal. E ele contando ali e tal. Depois ele falou assim: ah, Deus, me deixa mais um pouquinho aqui na terra. Eu falei: que isso, rapaz? Você tem desejo ainda de viver nesta terra? O nosso desejo é morar com Deus na glória. Você está aqui nesta tarde pensando nas coisas supérfluas, nas coisas dessa terra? Irmão, se eu for embora para a Alta e morrer da batida para lá, glória a Deus, eu quero me encontrar com o Senhor Jesus. Você está preocupado de ficar mais um tempo nessa terra, ver teus netos nascer? Eu ainda não sou avô não, mas não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado é que Ele vinha hoje nessa tarde e me levar para a glória. O que você vem buscar de Deus nessa tarde? Vem buscar uma solução para o teu problema? Para a tua prova, para a tua luta, para o que você está passando? Amém, é válido. Mas você tem que ter no teu coração que, independente dele resolver hoje o teu problema ou depois, você tem que estar aqui com o espírito de adorador, com o espírito de agradecer ao Senhor. Sabe para quê, meu irmão? Porque o Senhor, Ele fala em sua palavra que Ele procura os verdadeiros adoradores, que adora Ele em espírito e em verdade. Verdadeiro adorador, meu irmão, não é o que pega o microfone aqui para cantar, não. Adorar a Deus é adorar em oração, espírito e verdade. Adorar a Deus em verdade é ler a palavra e obedecer a ela. Aleluia. Isso é ser verdadeiro adorador. Adorar o Senhor. E aqueles homens pegaram ao Senhor e começaram a maltratar. Levaram ele até Pilatos e ali calado o Senhor ficou. Depois levaram ele, a Pilatos, e ali ele começou a interrogar o Senhor: tu és rei dos judeus? Ele disse: tu disse, eu sou rei, e foi para isso que eu vim. Ele olhou para o povo, mas eu não vejo nenhum algo
E o povo estava ali, não, ele blasfêmia. Ele falou que esse tempo que passamos 48 anos para construir, ele derrubaria, e com 3 dias ele ia reconstruir. Aleluia. E Jesus está. Tu não fala nada. Por que você não se defende? Eu tenho autoridade para te sentar. Jesus olha para ele e diz: nenhuma autoridade é dada ao homem se não vem da parte do meu Pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se o meu reino fosse daqui, disse Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Se o meu reino fosse daqui, eu pediria aos meus seguidores para lutar contra você. Mas o meu reino não é daqui. Você não é daqui, não. Quem é do Brasil aqui? Levanta a mão. Nós não somos daqui. A nossa pátria é o céu. Você é uma nova criatura ou não? Você nasceu de novo ou não? Oh, aleluia. Como Jesus ele disse para Nicodemos: se não nascer da água e do Espírito, de modo algum vai entrar no reino do céu. Nascer da água é sepultar um velho homem, nascer do Espírito é nascer da santa palavra de Deus. Ser guiado pela palavra. E naquele momento ali, o Senhor olhou para aquele povo e disse: eu ensinava vocês todos os dias na sinagoga, e vocês estão gritando: crucificam, crucificam. Meu Deus. Crucifica. A multidão, o povo que Jesus abençoava, que Jesus fez 1000 milagres, foi o mesmo povo que mandou crucificar a Jesus. Você sabe quando você crucifica Jesus? Você sabe? Quando você começa a dizer: ah, Deus não está nem aí para mim. Jesus não está nem aí pelos meus problemas. Há tanto tempo eu estou pedindo e nada acontece. Jesus não está fazendo nada. Sabe o que você está fazendo? Você está crucificando ele de novo. Aleluia. Você está reclamando. Se você não estivesse aqui hoje, ou se você não tivesse entregado a tua vida para ele, você poderia até estar lá no mundo, até mesmo em outro lugar, num churrasco, sei lá onde, sol está quente, numa piscina, vivendo uma alegria momentânea, vivendo uma vida de passagem. Mas dentro de você, todos aqueles que estão aí fora do mundo, ele tem um buraco negro dentro dele. Ele tem um vazio na sua alma. Nada consegue preencher. Aleluia. Nada consegue preencher a alegria dele. Sabe por quê? Porque a carne só limita para as coisas da carne. A carne vai pedir só as coisas que esse mundo tem para oferecer. Mas quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na vida do ser humano, a vida dele muda. Ele pode estar passando o que estiver passando, ele é a mesma pessoa. Ele é a mesma pessoa alegre em Cristo Jesus. Ele não muda. Mas já viu? Tem pessoas que estão desviadas e dizendo: ah, sai da igreja por causa do irmão, por causa de fulano, não saiu da igreja porque ele não vigiou, deu um mal adversário.
Porque quem morreu na cruz não foi irmão, não foi irmã, foi Jesus de Nazaré. Aleluia. Quem vai salvar a igreja não é o pastor da igreja, não é ninguém, é Jesus que vai te salvar. É Ele que vai te salvar. E ali Jesus, ele passa esse grande sofrimento. De repente, tu deve estar pensando que eu vim pregar coisas material para tu, não, eu vou pregar o céu. Eu vim pregar para você para onde que Jesus quer te levar. O milagre de Deus vai acontecer na tua vida nessa tarde. Você crê? Você é muito fraco. Ou quem crê? Vai acontecer, mas você tem que ouvir essa palavra. Vai acontecer hoje na tua vida. Você crê? Amém. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui. Mas Ele está mostrando para mim e para você o que Ele passou por mim e por você. De repente você não está nem sentindo nada. Está doido que a pregação acaba. Mas vou te dizer uma coisa. Quando Jesus, antes de acontecer isso, Ele vai chegando numa cidade chamada Naim. E ali havia uma mulher viúva, já tinha perdido o marido, e ela ia sepultar o seu único filho. E aquela multidão para o enterro do menino, e vinha uma multidão glorificando e exaltando o nome de Deus. E quem estava à frente dessa batalha? Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui nessa tarde, nessa batalha. Mas quando ele depara com aquela multidão que vinha, o povo chorando, principalmente a mãe daquele menino que estava chorando, a palavra de Deus diz que Jesus sentiu íntima compaixão pelaquela mulher. Você sabe o que significa íntima compaixão? Se colocar no lugar da pessoa. Se colocar no lugar da pessoa. E aquela mulher estava indo para enterrar o seu próprio filho. Chorando. A Bíblia diz que ela estava chorando. Chorando, chorando, chorando. Mas Jesus chegou perto dela e disse: mulher, não chore. Você pensa que adiantou? Sabe por quê? Porque quantas vezes aquela mulher deve ter ouvido alguém dizer para ela: minha amiga, não chora, minha irmã, não chora, não chora, não chora. Como não tem como chorar, irmão? Ela perdeu o marido, agora perde o seu único filho. Mas Jesus não. Eu disse para você não chorar. E vou te mostrar que tu não vai chorar mais. Parou o funeral, tocou no esquife e disse: menino, a ti te digo, levanta. E aquele menino ressuscitou para a glória de Deus. Aleluia. Agora o semblante daquela mãe muda, sabe por quê? Porque ela viu o milagre de Jesus naquele momento. O homem pode dizer para você não chorar, mas ele não pode resolver o teu problema. Mas Jesus está dizendo que nessa tarde vai acabar o teu choro. Aleluia. Nessa tarde Ele vai entregar nas tuas mãos aquilo que estava morto, vai reviver na tua vida. Você crê? Você crê? Vai reviver na tua vida, porque Jesus de Nazaré está aqui no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Oh, aleluia. Jesus vai para o monte da caveira, lá no Gólgota, para ser crucificado. E ali ele passa vários processos. Por fim ele bebe vinagre. E por final ele entrega o Espírito ao Pai e diz: está tudo consumado.
Eu imagino, irmão, Satanás e os demônios lá no inferno fazendo a sua reunião e dizendo um para o outro: conseguimos acabar com o Filho de Deus, conseguimos matar ele, conseguimos botar o povo que é dele contra ele mesmo. Mas existem os atributos de Deus. Um dos atributos de Deus que ele é onipresente. Alguém perguntou uma vez e disse: onde estava Jesus quando ele foi crucificado durante os 3 dias? Onde ele estava? Ele falou para o ladrão e disse: hoje mesmo estareis comigo no paraíso. Jesus também poderia estar lá, mas como ele tem um atributo, ele é onipresente. Isso quer dizer que ele está presente em todos os lugares em um só tempo. Lá em 1 Pedro capítulo 3, 19 diz que quando Jesus faleceu na cruz, ele desceu às profundezas da terra e foi pregar aos espíritos em prisão. Jesus, ele disse: vocês me pedem um sinal, não existe outro sinal, senão o sinal de Jona. Como Jona teve preso no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem vai dar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Está lá Satanás e os demônios reunidos. Parece que eles estão ouvindo, eles desesperados, porque eles devem escutar algum passo que vai chegando e se aproximando, porque eles pensaram que acabaram com o Messias, com Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! E eles ficam desesperados quando eles olham quem era. Jesus, que foi lá pegar os espíritos em prisão. Chegou lá, tomou a chave do inferno e a chave da morte. Uma vez, irmão, eu estava orando, era 11 e pouca da noite, e o meu telefone tocou, e era alguém precisando da minha ajuda. Pastor, vem aqui nos ajudar em oração, porque tem uma irmã aqui que está endemoniada. E eu tenho as irmãs aqui que não conseguem expulsar esse demônio. Falei: eu vou em nome de Jesus. Cheguei lá, uma missionária. Quando eu voltei para Cristo, aquela mulher, quando pregava, meu Deus. Mas sabe o que fez ela chegar a esse ponto? Largou a obra de Deus e foi buscar as coisas materiais, casa em Muriqui, abandonou o centro da vontade de Deus. Foi o suficiente para Satanás entrar e fazer além. Aleluia. De repente você está achando que faz muita coisa para Jesus e está querendo demais do Senhor. E chegamos lá. Cheguei a usar a autoridade de Deus. E o diabo falou as mesmas palavras e falou para Jesus: eu vou te dar o melhor carro do ano. Eu vou te dar a melhor casa. Eu vou te fazer famoso. O diabo falou na boca da mulher. E eu bem rindo. Falei: esse caminhão está querendo dizer? Se tu abandonar esse Deus e me servir. Eu falei para ele assim: vem cá, só se tu me provar se tu tem a chave do inferno. Me prova? Ele ficou desesperado. Tu tem? Como é que tu vai me oferecer carro novo, casa, fama? Tu não tem nem a chave, onde você vai ser queimado, rapaz. Tu é um pobre desgraçado, tu não tem nada, tu já está condenado. Para você não tem mais jeito. E eu vou parar de conversa e
Jesus foi crucificado, foi lá e tomou a chave da morte e do inferno. O diabo não tem nada, não. Ele diz que vai te dar alguma coisa, engana. Se ele te der com a mão, ele toma com as duas, com o pé. É assim que ele faz. Aleluia. Pedro olhou para Jesus uma vez e disse: nós, Senhor, o que nós receberemos? Vocês que abandonou pai, mãe, filho, abandonou tudo por amor de mim, terá 100 vezes mais. E o mais importante, terás a vida eterna. Só dois aqui que estão buscando a vida eterna, né? Oh, maravilha! A vida eterna, meu irmão. Você sabe de quê? Porque ele fala que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todos que aquele nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Perecemos no inferno. Você tem noção do que é o inferno? E a Apocalipse vai dizer que é um lago de fogo e enxofre. Jesus vai dizer que lá o bichinho morre e a cicatriz não sara. É doenças, treva. Foi para isso que Jesus entregou a vida dele, para a gente não ser condenado com este mundo. E você tem traído o Senhor? Ou você tem sido fiel ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Quantos irmãos se vendendo nessa época por causa de 50 reais, passando lá perto de casa lá, os dois jovens, um sol quente, não balançando a bandeira lá. Então ele vai caçar uma sombra, rapaz, tu vai passar mal aí. Se bobear é até crente, né? Se vendendo por causa de uns 50 reais, vendendo o seu próprio voto. Mas Jesus é Ele que você tem que dar crédito de confiança. É Ele que você tem que entregar o teu caminho, a tua vida para Ele. Porque Ele que derramou o sangue dele lá na cruz, por causa de nós, pecadores na face dessa terra. Aleluia. Se alguém pregou para você e disse que você vem para Cristo, que Ele vai te dar isso, te dar aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mentira para você. Jesus, Ele tem a vida eterna para você. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O jovem rico chegou para ele e disse: mestre, o que eu posso fazer para obter a salvação da vida eterna? Tem guardado os mandamentos? Eu tenho observado. É mesmo? Aí Jesus olha para ele e diz: só te falta uma coisa. Vai, vende o que tem e dá para os pobres, e me segue e terás a vida eterna. O que a palavra de Deus diz? Que aquele jovem olhou para Jesus e deu as costas e saiu e disse: Jesus, é tão difícil um rico entrar no reino do céu. Tão difícil porque o coração dele está na riqueza, o coração dele está neste mundo. Quando alguém fala assim: vem para Jesus, aceita Jesus como Salvador da tua alma, ou o diabo fala no ouvido dele: você não vai poder mais se misturar com teus amigos, você vai ter que abandonar os teus amigos, você vai ter que largar a cachaça, vai ter que largar a prostituição, você vai ter que largar a sua noitada, a tua balada. Alguém te convida: vem aceitar Jesus. Aí o inimigo automaticamente fala no subconsciente: mas não, esse negócio de ser crente, não, daqui a pouco acaba a pregação. Foi isso que Jesus estava dizendo. As pessoas não querem largar as coisas que o mundo oferece,
para servir a Cristo. Não quer largar. Tem pessoas que dizem, eu vou para o inferno mesmo. Coitado. Não sabe nem o que está falando. Não tem nem noção como é que é o inferno. Meu Deus do céu. Mas ele fica entregando a sua alma para o inferno. Mas Jesus, nessa tarde, ele entregou a própria vida dele. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ficou há cerca de 40 dias ainda nessa terra, dando instruções aos seus discípulos, e fez uma promessa. Não fez promessa material, não, filho. Ele falou: fica lá em Jerusalém, que até aqui do alto seja revestido do poder de Deus. Ele prometeu o Espírito Santo. Sabe o que está faltando muito da igreja aí? E muito crente que estão andando sem a presença do Espírito Santo. Estão andando vazio. Sabe de quê? Porque não se preocupa de se encher do Espírito de Deus. Não se preocupa a orar, jejuar, ler a Bíblia. Por isso que anda cabisbaixo, por isso que a palavra está se cumprindo para aumentar a iniquidade no amor. Está se esfriando de buscar ao Senhor. Oh, glória! Aleluia! Mas só aqueles que perseveram vão obter a salvação na vida eterna. O reino de Deus é tomado por força, e só os que se esforçam vão obter a salvação da vida eterna. Sabe o que está faltando na igreja? A identidade que já tiraram, Satanás tirou da igreja. A igreja ser estruturada na palavra, na oração. Tem que ter os dois. Para você estar leve, para você estar com vigor, com virtude, para quando você abrir a tua boca, Deus te usar na terra. Mas a igreja tem perdido o dever de orar, de buscar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus! Se a gente não for no enterro, agora, pelo menos está sendo mais animado que esse culto aqui. Pelo menos tem alguém gritando, desesperado, chorando, fazendo barulho. Aqui não é lugar de defunto, não. Aqui é lugar de crente vivo, a presença do Senhor. Aleluia. Aqui é lugar de vida. Mas o Senhor está dizendo: eu morri na cruz, eu entreguei a minha vida por causa de você, por causa da tua alma, e é isso que você vem oferecer para mim? Não, meu irmão. Nós temos que abrir o nosso coração. O salmista, ele falou: só o motivo de convidar a ele para a casa de Deus era motivo de alegria. Imagine como era o culto desse salmista. Só de convidar ele já ficava alegre. E quando ele estava na presença do Senhor, meu irmão, ele se alegrava na presença de Deus, glorificava e exaltava, porque ele sabia que era um grande privilégio de estar na presença dele. Nós não vemos isso, está te faltando força? Deus me trouxe aqui para dizer: fala por fato que eu sou forte. Está te faltando ânimo? Ele vai te dar ânimo. Mas com esse pouco ânimo você tem que investir. Glória a Deus! Você tem que investir. Com a sua pouca força, você tem que usar ela. Que o Senhor, ele vai te fortalecer. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que eu vou te perguntar? Você tem alegrado o Senhor? Se você está sentindo fraco, é porque você não está alegrando o Senhor. Se você alegra a Deus, se eu alegro a Deus, Ele nos fortalece. Você está entendendo? O Nazareno mestre. Então é isso, igreja. Tira a força das tuas entranhas.
Senhor está dizendo: dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro, dá o quarto passo. Aleluia. Toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Se coloca de pé. Tira força de onde não tem. E tu vai ver a glória de Deus na tua vida. Aleluia. E tu vai ver Jesus trabalhando na tua vida poderosamente. Glória a Deus. Mas se você ficar lamentando na vida, ah, Deus, ah, Senhor, tem misericórdia. Ah, meu Deus, será que o Senhor não está vendo? É como uma pessoa diz: está na mão de Deus. Como que está na mão de Deus? Alguém só está na mão de Deus quando tem alguém de joelho orando por ele, por ela, intercedendo. Aí Deus está com as mãos estendidas, porque tem alguém orando, tem alguém clamando, pedindo. Mas se a gente não faz isso, está na mão de Deus. Não está não, irmão. Só está na mão de Deus quando nós estamos apresentando a Deus: Senhor, olha esse homem, olha essa mulher, olha esse filho, olha essa filha, Senhor, dá livramento, dá escape, cria uma situação, traga a tua presença. Glória. Aí está na mão de Deus. Nós temos uma filha de 20 anos desviada, e ela foi assaltada dentro do ônibus. O cara botou a arma na cara dela, levaram o celular dela. Sabe mas quem não fez nada? Porque tem alguém que ora, tem alguém que pede para o Senhor dar livramento. Hoje eu não posso dizer que eu e minha casa servirão o Senhor, mas eu vou dizer: vai chegar o dia que eu vou dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Uma senhora olhou para mim e falou hoje de manhã: ah, não vou para a igreja porque o meu marido é um cachaceiro. Vem, mãe, toma, meu filho também é outro. E ela falou, desabafou. Eu disse para ela: minha senhora, vem cá, deixa eu falar com a senhora. Eles vão para o inferno e a senhora vai atrás. Ela me olhou assim, eu falei: é isso mesmo. Porque a senhora tem que buscar Jesus. Jesus tem que salvar a senhora. E de repente a senhora começa a buscar a Deus, começa a buscar Jesus. Jesus pode libertar e salvar por causa da tua busca. Glória a Deus. Ah, não vou por causa da libertando e curando. Não, vai você. A salvação é individual. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe. Guarde essa palavra no teu coração na tarde desse